Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada por se disponibilizar para esta entrevista para o MEM News, que é um projeto de investigação dedicado às memórias do consumo de notícias ao longo dos tempos, desde da infância, da pessoa entrevistada até ao momento atual. Em primeiro lugar, muito agradecidos por isso e gostaríamos que iniciasse por nos contar um pouco mais sobre si. A idade, local de nascimento, um pouco também sobre o que estudou, a escolaridade e, de seguida, sobre o contexto familiar com quem vivia, os irmãos, etc. Okay. Chamo-me Cláudia, tenho 52 anos, nasci em Gaia. Continuo a viver em Gaia, embora tenha vivido em Matosinhos entretanto. Sou enfermeira, trabalho em contexto hospitalar, de cuidados hospitalares e trabalhei sempre em cuidados hospitalares. Durante a minha infância vivi sempre com os meus pais e os meus 2 irmãos. Quer dizer, efetivamente a minha irmã um bocadinho mais tarde, porque é muito mais nova, mas pronto. Sempre também muito em contacto com avós e bisavós que moravam perto e com quem estivemos sempre em grande contacto. Também em Gaia, certo? Também em Gaia. Muito bem. Qual foi o seu percurso escolar? Onde é que estudou quando era mais nova, até à parte em que estuda enfermagem? Andei no infantário em Gaia, a escola primária também em Oliveira de Douro, depois passei, e o ciclo preparatório, portanto o primeiro e segundo ano do ciclo também em Gaia. E depois passei para o Porto, para o centro do Porto, para a Escola Secundária Carlos Calbrandão, onde estive até ao 11º, até ao fim do 11º. Era uma escola que na altura não tinha 12º ano e, portanto, a seguir tivemos que sair e eu fui para a Escola Aurélia de Sousa fazer o 12º. Depois, entretanto, estive um ano em Química na Faculdade de Ciências, testei e passei para a enfermagem, para a Escola Superior de Enfermagem da Imaculada Conceição, que agora é da Católica. Ok. Ora bem, muito bem. Relativamente ao consumo de notícias, que é a parte que nos interessa mais especificamente, a nossa primeira questão relaciona-se com o interesse por notícias. A sua família interessava-se por notícias quando era jovem? Comentavam as notícias em casa? Que meios de comunicação é que eram mais consumidos, desde jornais até meios audiovisuais, que se recorda na sua infância? Havia muito contacto com o jornal, havia o jornal diário sempre. Tínhamos sempre a rádio ligada, mesmo durante o dia, porque na altura da nossa infância a televisão só começava ao fim da tarde. Portanto, a rádio estava sempre ligada, ou no carro, ou em casa da minha avó, enquanto ela estava a fazer as suas coisas, tinha sempre a rádio ligada. E nós íamos sempre ouvindo as notícias através da rádio e do jornal, que toda a gente comprava diariamente. Algum jornal em específico? Normalmente, o meu bisavô lia ao 1º de janeiro e o meu avô e o meu pai o JN. Normalmente sempre esses. Mais tarde começamos a ouvir os telejornais, inicialmente só à noite, depois à hora do almoço começou a haver também, e nós chegávamos da escola e conseguíamos ainda às vezes ver algumas notícias em primeira mão, portanto, na televisão. Era algo que interessava em família, sempre. Costumavam comentar, havia... Sim, sempre se comentou as notícias em família, ainda hoje se faz um bocadinho isso. Ok. Ora bem, lembra-se do momento em que começou a interessar-se por notícias? Ou seja, não só ver porque estava em casa, não é? Ou ver os noticiários porque estavam a passar no momento em que se encontrava com os pais e com a família, mas em que começou ativamente a interessar-se por notícias e, nessa fase, que meios de comunicação é que eram preferenciais? Não me lembro exatamente de que altura terá sido, mas lembro-me que, bem pequena, eu própria pegava no jornal que estava lá e começava a folheá-lo e a ver. E já nessa altura me interessava, mas não sei exatamente que idade teria. Sei que devia ser relativamente pequena, mas
Não faço bem ideia em que altura foi. Na sua juventude, lembra-se dos locais onde costumava ler jornais, para além do contexto familiar, que já se percebeu que lia nesse contexto, outros locais onde tinha acesso a jornais e também revistas, que há revistas também para consumo de notícias? Jornais, normalmente no café havia o hábito de tomar café e no café havia sempre o jornal e tínhamos por hábito pegar no jornal e ver o que se passava. As revistas, se calhar não são bem revistas de notícias, embora sejam notícias mais, mas no cabeleireiro ou em contexto de gabinete médico, de consultório médico, normalmente havia umas revistas sempre a se folhear, algumas com anos, mas que as pessoas normalmente pegavam e folheavam. Muito bem. Relativamente aos meios de rádio e de televisão, lembra-se das estações que preferia? Tem memória do que é que eu via mais em termos de consumo de notícias, naturalmente, porque há outras utilizações, não é? A rádio, normalmente, nessa altura, era a Rádio Renascença, que ouvíamos sempre. A nível de televisão, normalmente a RTP1, porque também só mais tarde é que apareceram, não é? Na minha infância havia a RTP1 e a RTP2, e portanto normalmente era isso que nós estávamos cingidos. Mais tarde, quando a SIC se formou, víamos bastante a SIC. Em termos de notícias, não é? Sim. E na sua juventude com os colegas, lembra-se de as notícias serem assunto de conversa? De comentarem isso entre amigos, colegas de faculdade e assim? Sim. Lembro-me de uma altura, ainda na secundária, em que se achava que os russos, que ia haver uma guerra nuclear entre russos e americanos, e de nós na escola comentarmos isso e estarmos todos muito preocupados com esse assunto, por exemplo. Lembro-me perfeitamente disso. Quando chega à idade adulta, não é? Em que naturalmente depois se torna autónoma, sentiu nessa primeira fase, alterações no consumo de notícias, nas escolhas que fazia relativamente aos meios de comunicação preferenciais? Se calhar a rádio e o jornal ficaram um bocadinho mais postos de parte. A rádio nem tanto, porque no carro temos sempre o rádio ligado, mas em casa deixamos de ter esse hábito. E mesmo o jornal passamos a consumir menos, se calhar. Também agora, facilmente, com os meios, com a internet e com isso tudo, começamos a consumir notícias de outra forma, não é? Exatamente, era precisamente para isso. Sente que o seu consumo de notícias alterou ao longo dos anos? Alterou, sem dúvida que sim. Okay. De que formas, então? Para além dos meios, se calhar mais até tópicos de interesse, de que forma é que se alterou essa forma de consumo ao longo dos anos? Não sei bem, mas com o surgir da internet e do imediatismo das coisas, de ser fácil, muitas vezes é à internet que vamos procurar. Eu continuo a ter um hábito, eu de manhã chego ao meu local de trabalho e abro o JN online e continuo a ir ver, mas muitas vezes vejo os tópicos que me interessam e só depois é que vou abrir as notícias que me interessam. Pronto, e começou a ser assim desde que me tornei adulta, se calhar. Mesmo na televisão há muita coisa, até posso estar num canal de notícias, mas faço muita seleção. Há muitas coisas que não me interessam. Claro. Não vale a pena o meu tempo. Sim, até porque também o meu tempo começa a ficar muito mais pequeno, não é? Tenho muito mais coisas para fazer e, portanto, muito menos tempo para estar a ver notícias que não me acrescentam nada. Que torna-se mais exigente naquilo mais seletiva, se calhar. Não é? Claro. Portanto, a internet foi definitivamente responsável por alterações na forma de consumo. Sem dúvida que sim. Não é? Mas embora continue a gostar de pegar no jornal. Ok, era isso mesmo que ia perguntar. Continua a comprar jornais impressos ou já não? Ou revistas, por exemplo? Sim, em alguma medida. Jornais nem tanto, revistas continuo a comprar impressas, sim. E rádio, ouve em alguma altura do dia? Ouço rádio, ouço no carro. Ok, também. Nas minhas viagens de carro. Exato. Normalmente em casa não. Em casa já deixou de ser
Já, infelizmente, que outro dia com o apagão tinha-nos feito algum jeito. Exato. E telejornais? Continua também a consumir mesmo, consumindo as notícias online? Sim, continuamos a consumir, pelo menos o telejornais. telejornal, ver. Ok. Muitas vezes já não em direto, porque agora Claro. também temos essa facilidade de puxar atrás e conseguir ver. Mas sim, continuamos a ver o É telejornal. uma possibilidade hoje em dia também, Continuamos. naturalmente, algo que é interessante. Ora bem, agora vamos aqui também pensar em alguns acontecimentos que foram passados nos meios de comunicação informativos. Como estava a dizer inicialmente, naturalmente que não vamos passar pelo 25 de Abril, porque não era naturalmente da sua geração e naturalmente que não acompanhou. Mas houve outros acontecimentos que possivelmente se lembrará de terem criado impacto, notícias que ao longo da sua vida se recorda de seguir atentamente, por exemplo, na televisão, em vez de noticiários, porque estava ou preocupado ou porque era uma notícia realmente relevante. Lembra-se assim de alguma notícia? Depois eu também farei aqui do alguns... início da Guerra do Iraque. Lembro-me Exato. perfeitamente. Essa é interessante como é um evento que as pessoas normalmente... Lembro-me muito bem de estarmos à noite. Lembro-me de estar... A minha mãe estava a ver televisão no quarto e de eu estar ao lado dela, sentada na cama, quando começou a dar... Pronto, já se sabia que estava iminente o ataque e lembro-me perfeitamente da imagem na televisão do José Rodrigues dos Santos a dar a notícia e da imagem na televisão a passarem os rockets. Lembro-me perfeitamente disso. A guerra em direto. A guerra em direto. Que é assim uma coisa que Claro. nós nunca tínhamos visto, não é? A minha geração, até aquele momento, não tinha presenciado uma guerra em direto. Claro. E essa é uma das notícias que eu me lembro muito bem. Também me lembro muito bem, mas essa mais atrasada, da morte do Sá Carneiro. Da notícia da morte do Sá Carneiro. E das imagens do avião em cima das casas ou da rua, ali em Camarate. Lembro-me bem disso. Eu isso era bem pequena, andava na escola primária e lembro-me bastante bem. E mesmo assim tem memória, Tenho. se calhar a memória da notícia mais antiga, sim. se calhar É capaz será de essa. ser, é capaz de ser. É. Exatamente. E a adesão de Portugal à CE? Agora, acontecimentos menos dramáticos, mas também muito importantes. Lembro-me de ver talvez o Mário Soares assinar o protocolo, lembro-me disso. Confesso que se calhar não prestei tanta atenção, mas lembro-me disso. Pois, porque não tinha tanto impacto. Exatamente. Essas notícias que criaram impacto em termos de acontecimentos, não é? O meio de preferencial era a televisão ou acompanhava também noutros meios? Acho que acompanhávamos mais na televisão. Quer dizer, do Sá Carneiro já não me lembro, só me lembro realmente da televisão. Mas da Guerra do Iraque acompanhávamos na televisão. Lembro-me de estarmos bem concentrados nas notícias nessa altura. Claro. Pronto, aqui estão naturalmente acontecimentos relevantes. Não sei se tem memória da queda do Muro de Berlim, que também foi um acontecimento que foi noticiado. Tenho memória da queda do Muro de Berlim também. Também na televisão. Também através dos noticiários. As imagens das pessoas em cima do muro, da passagem. Tenho bem memória da queda do Muro de Berlim. E a independência de Timor-Leste? Se calhar não da independência, do massacre do cemitério. Mas aí, a primeira notícia que eu vi acerca do massacre como é que se chamava o cemitério? Não me lembro. Também não me recordo. Pronto. Sim, mas de Santa Cruz? Santa Cruz, acho que sim. Acho que sim. A primeira notícia que eu ouvi a esse propósito foi no carro a caminho da faculdade. E, portanto, foi na rádio. Só depois, mais tarde à noite, é que no telejornal vimos a notícia e as imagens, mas lembro-me perfeitamente. Ok. Há aqui também uma notícia, também bastante dramática, que foi o atentado 11 de setembro. Esse é das notícias televisivas, se calhar, é assim, mais recentes e mais dramáticas, é aquele que eu me lembro melhor, porque eu estava de licença de maternidade. Estava com a minha filha de 3 meses ao colo e tinha a televisão ligada, porque provavelmente a mais velha estaria por ali a brincar e eu devo-lhe ter ligado a televisão e vi em direito o impacto do segundo avião contra a torre. Pois.
Pronto, e depois tudo o resto até arrepia, porque é daquelas coisas impactantes. Claro, que estavam a mostrar o que é que tinha Porque acontecido. inicialmente estava-se a pensar que teria sido uma coisa acidental e enquanto se estava naquela conjectura toda, bateu o segundo avião e vimos isso em direito. Pois, exato, que já estava a ser filmado Já estava a ser filmado nessa altura. nessa altura. Já se ouvia a notícia de que um avião tinha embatido contra uma das torres gêmeas, quando o segundo embateu, portanto, vimos embater o segundo em direito. Claro, claro. E Isso tornou uma coisa muito próxima, não é? Considera Numa cidade... que esse tipo de notícias muda a nossa percepção do mundo? Muda muito. Nós deixamos de dar as coisas por garantidas. E estive em Nova Iorque depois disso, muito depois, estive no sítio e é impossível não conseguirmos pensar, será que vai voltar a acontecer? Estamos em segurança aqui? Deixamos de dar as coisas por tão garantidas, se calhar. Relativamente assim aos meios de comunicação, ao longo da sua vida, qual o meio de comunicação que mais a marcou? A televisão, a sem televisão. dúvida. E porquê? Porque é que é o meio que mais marca em termos de transmissão de informação? Porque nos transmite a imagem, muitas vezes em direito, ou quando não é em direito, transmite-nos imagens que de alguma forma nos marcam, ou porque são terríveis, ou porque são ótimas e também nos marca, porque o bom também nos marca. Mas acho que a televisão é o que nos marca mais. Afeta a nossa visão dos acontecimentos? Pode afetar, sim, acho que sim. Ok. Então, visto que foi acompanhado de vários acontecimentos, se eu lhe perguntasse, as notícias são importantes? A transmissão de notícias é importante? O que passa nos meios de comunicação? A transmissão de notícias é importante, sim. A forma como elas são transmitidas também. E às vezes não deviam ser transmitidas. Às vezes dá-se cobertura a mais a coisas que não têm interesse nenhum. E ultimamente isso acontece muito. Acho que cada vez mais isso está a acontecer. Também porque cada vez mais há mais televisões, mais cadeias televisivas em competição, se calhar umas com as outras. Mas há acontecimentos que não tinham interesse nenhum ser transmitidos. Antes, pelo contrário, deviam ser ignorados. E que são excessivamente cobertos pelos meios de comunicação. Isso leva-nos aqui a uma preocupação que já se percebe que existe, não é? Que é a partir do momento em que as notícias passam nas redes sociais. Uma coisa é, naturalmente, um site de um jornal e outra coisa são as redes sociais. Lê as notícias partilhadas nas redes sociais, faz alguma verificação dessas notícias, confia em todas as notícias que são partilhadas ou apenas por algumas pessoas. Como é que é a sua relação com a informação veiculada pelas redes sociais? Normalmente não leio as notícias nas redes sociais. Até posso ver alguma coisa que me desperta a atenção, mas depois vou tentar ver se encontro num jornal, no JN, no Observador, na SAP Notícias, na SIC, em algum sítio que seja mais fidedigno. Porque começa-se a tomar consciência que muitas das coisas que passam não são verdadeiras. E normalmente, por isso mesmo, não é o meu meio de ver notícias, não são as redes sociais. Partilha notícias, por exemplo, com os seus familiares e assim? Às vezes, partilham sim. consigo Às vezes, sim. também Sim, essas sim, notícias? Sim. Ok. E nessa partilha, por exemplo, quando partilham consigo, confia de imediato ou... Não, depende das pessoas que me envia. Sim. Por claro. exemplo, se for o meu irmão, confio de imediato. Porque sei que normalmente são fidedignas. Se for a minha mãe, já não é bem assim, porque lá está, porque lê nas redes sociais e partilha e às vezes... E não verifica. E não verifica. Às vezes até são verdadeiras, mas já são de há anos atrás, por exemplo. Não verifica as datas. Outras vezes não são mesmo verdadeiras. Pronto. Portanto, depende um bocadinho de quem partilha as notícias comigo. Tanto aqui no âmbito das fake news, não é? As falsidades, considera que as redes sociais são um veículo de disseminação de falsidades informativas? Acho que sim. Considera que são prejudiciais, de certa forma, à comunicação de informação? Sim.
porque passa muita informação falsa. E lá está, e as pessoas muitas vezes não verificam e fazem-na circular, e quanto mais circula, mais pessoas que não verificam as tomam por verdadeiras, e portanto elas vão avançando como sendo verdadeiras. E sim, acho que sim, que é um meio de disseminação de informação não fidedigna. Mudou o nosso paradigma de informação e de comunicação de informação? Mudou, acho que sim. Que diferenças é que nota entre, como falou que agora se faz cobertura de aspectos e acontecimentos que se calhar não seriam relevantes a noticiar, nota muita diferença entre o que era alvo de notícia no passado e agora? Nota-se muita diferença. Que diferenças é que apontaria como principais, assim, no foco das notícias do que costumava consumir, não é? E que estava habituada e que, de certa forma, agora não corresponde às expectativas relativamente ao que era? A sensação que dá agora é que muitas vezes os jornalistas andam atrás da notícia, ou seja, transmitem-nos coisas que não interessam mesmo, vão fazer perguntas a pessoas que não interessam nada, que às vezes nem sabem responder ao que lhes estão a perguntar, nem estavam atentos ao assunto, nem sofreram nada com o assunto, nem se interessaram. E os jornalistas insistem, e antigamente isso não acontecia, e as pessoas que vinham falar normalmente eram pessoas avalizadas para o fazer, até se podia fazer entrevistas de rua, mas coisas simples, não como agora, que andam atrás da pessoa na rua ou dentro de um hospital, eu acho que não tem interesse nenhum. Estar a entrevistar pessoas que não estão a dizer nada que interesse tenham, ou que acrescenta alguma coisa de valor, se calhar não tem tanto interesse. E mesmo os próprios acontecimentos, por exemplo, lembro-me agora deste faniquito que o Ventura teve. Qual é a necessidade que há de 3 estações de televisão, pelo menos, irem atrás de uma ambulância de uma pessoa que não é ninguém, ao fim e ao cabo, ok, sentiu-se mal, tudo bem, foi para o hospital, acabava por aí a notícia, não era preciso ir atrás da ambulância, dar-lhe aquela cobertura toda. E isso acho que descredibiliza um bocadinho as notícias hoje em dia. Às vezes, no meio de tanto, entre aspas, porcaria, perde-se o importante. Exato, exato. Era precisamente nessa direção que estamos agora, que é precisamente confia no jornalismo, nos jornalistas, confia nas notícias apresentadas por jornalistas profissionais, tenha esse cuidado, já se percebeu, não é? Qual é a sua relação neste momento em termos de confiança com a informação, com o jornalismo, com os jornalistas, com as estações, com os jornais em si? Pronto. Há algumas estações de televisão, por exemplo, que não confio minimamente, que não têm, as notícias que transmitem não interessam, não têm interesse, nem têm um fundo, muitas vezes parecem exageradas propositadamente, não quer dizer que o acontecimento não se tenha dado, mas conseguem-no empolar, parecer uma coisa muito importante quando não é. Nas estações de televisão que normalmente consumo, que não saio muito da SIC ou da RTP1 para notícias, SIC Notícias, a RTP3, pronto. Confio, normalmente, acho que os jornalistas que estão nessas estações e que as pessoas que estão à frente delas, até se calhar mais da SIC neste momento do que da RTP, confio mais cá na SIC, posso confiar no que elas estão a dizer. Na rádio, neste momento, as notícias que vou ouvindo são, normalmente tenho numa estação de música que depois interrompem para dar notícias. E na rádio, acho que se nota menos o empolar de situações. Acho que as notícias transmitidas pela rádio, talvez porque o tempo é mais curto, são mais verdadeiras, mais fidedignas, são tópicos mais importantes e não andam à volta de assuntos que não, até à exaustão e que não interessam muito. Há uma seleção. Acho que há mais seleção de informação na rádio. Mas confia, então, ainda no jornalismo, porque agora vamos passar a uma parte... Em algum jornalismo, sim. Outros, e nos jornalistas, e noutros não. Noutros não. Acho que há logo... Ora bem, logo então... à partida, desculpa, a maneira como alguns jornalistas falam é logo à partida, para mim, um fator de não querer ouvir a notícia. Porque acho que nós fomos habituados a que os jornalistas eram pessoas que sabiam falar, que sabiam empregar o português bem empregue,
e muitos deixaram de ser. E isso também se vê no jornalismo escrito. Às vezes vê-se peças, vê-se notícias escritas com erros ortográficos, com erros de construção de frases. Eu sou incapaz de ler uma coisa que não está bem escrita. E muitas vezes pergunto, mas como é que esta pessoa é jornalista e escreve desta forma? Pronto. Mas muitos a falar também se passa a mesma coisa, não sabem falar. Ok, muitos deles estão em direto e se calhar ainda estão um bocadinho nervosos, ou pronto, mas já não é a mesma coisa. Um jornalista mudou a imagem de jornalista. Pelo menos na minha percepção. Sim. Mas é precisamente essas percepções que, na sua opinião, houve alterações para pior. Então, para neste pior, caso. em muitos casos, sim. Claro que continuamos a ter ótimos jornalistas, novos, mas acho que cada vez são menos. Não sei se é porque, pronto, como há muita necessidade depois, não é? Antigamente havia pouco espaço para, até estou a falar da televisão, mas havia menos espaço para haver jornalistas e, portanto, eles teriam que ser os melhores, não é? Certo. E agora, se calhar, a seleção não é tão apertada, não sei, mas realmente acho que há um declínio. Um declínio. Certo. De alguma forma. De alguma forma, sim. Muito bem. Portanto, essa confiança, então, diminuiu ligeiramente, sim, não é? Por causa dessa questão da qualidade. Portanto, estamos mesmo a chegar quase ao final, mas temos ainda aqui uma pergunta que é relevante. Considera que há vantagens em acompanhar os vários meios de comunicação ou basta seguirmos ou fazer no fundo, essa abordagem um bocadinho mais alargada da televisão, o online, a rádio? Que vantagens é que colhe no fundo, ir ao encontro de várias formas de comunicação, vários meios de comunicação? Eu acho que uns complementam os outros e completam os outros. Às vezes há uma notícia que é transmitida, por exemplo, na rádio, que depois, quando vai ler no jornal, lhe acrescenta alguns pormenores e lhe clarifica outros. Pronto. E depois com a televisão, por causa da imagem, muitas vezes não tanto o que eles estão a dizer, mas a imagem que está a ser transmitida pode-nos clarificar de outra forma. E normalmente, quando é uma notícia com algum impacto, tenho a tendência de ir ver a diferentes sítios. Mesmo que até inicialmente até possa ter visto numa das redes sociais, mas depois se é uma notícia que realmente é verdadeira, tentar depois ir ver nos vários sítios. Acho que muitas vezes ajuda a clarificar e até a clarificar o nosso posicionamento perante a notícia. Tentar esclarecer o que realmente aconteceu, se foi assim, se não foi assim. Acho que sim. Ter mais do que um meio de não estar só preso a um meio de comunicação, acho que é importante. Como é que vê a evolução do jornalismo em Portugal e como vê, no fundo, o futuro? Vai continuar a cumprir o seu papel na sociedade? Continua a cumprir? O jornalismo? Sim. Se calhar neste momento já não o cumpre tanto quanto cumpria antes. Até porque nós estudamos na escola que o jornalista tinha que ser isento. E neste momento há muitos jornalistas que não são isentos. Mesmo os jornalistas mais antigos. Até se calhar neste momento se nota bastante, alguns que já ganharam algum posicionamento dentro do mundo da informação, já se calhar não são tão jornalistas assim, porque já transmitem a notícia com os seus pressupostos. E isso acho que está errado. Não é suposto um jornalista dar a sua opinião. Ou é um comentador, e aí sim, ou se está na sua função de jornalista, de entrevistador, não pode dar a sua opinião, nem a pode deixar transparecer. E isso eu acho que é um ponto que neste momento se está a notar e que prejudica o jornalismo e que prejudica a percepção que as pessoas têm do jornalismo. E se calhar os novos jornalistas têm que repensar um bocadinho e posicionar-se da forma... Não quer dizer que as coisas têm que evoluir, mas não evoluir para piorar. Ou seja, não evoluir de uma forma que as pessoas que consomem as notícias deixem de acreditar no que estão a ouvir. Ou que pensem aquilo é opinião, aquilo é uma opinião, não é uma informação.
E nesse aspecto acho que o jornalismo, pronto, vem a perder um bocadinho de qualidade. Ora bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Muito obrigada. Vamos então dar por terminada a entrevista com a Cláudia Garcia. Muito obrigada. Obrigada, eu.